O estúdio da famosa emissora Rede Globo estava em polvorosa. As luzes brilhavam intensamente, refletindo a expectativa nos rostos da plateia que se aglomerava nas cadeiras vermelhas. O apresentador Luciano, conhecido por sua sagacidade e estilo provocador, surgiu no palco com um sorriso largo. Ele vestia um terno escuro, que acentuava sua figura esguia, enquanto os aplausos e algumas vaias ecoavam pelo auditório. O clima era uma mistura de excitação e tensão, e todos sabiam que aquela transmissão ao vivo prometia ser explosiva. Boa noite, Brasil! Hoje temos um convidado que dispensa apresentações, o deputado federal Nicolas Ferreira. As palmas aumentaram, mas algumas vozes se ergueram em protesto. O deputado, um homem de aparência jovial e carismática, entrou em cena, acenando para o público com um sorriso confiante. Ele vestia um blazer casual e uma camisa clara, que contrastavam com o tom sério do quadro político que representava. Nicolas, é sempre um prazer tê-lo aqui, Luciano começou, com um tom que os telespectadores logo identificaram como provocativo. Vamos começar com suas últimas polêmicas. O que você tem a dizer sobre as críticas que tem recebido? O povo está cansado de escândalos, não é mesmo? Nicolas respirou fundo, mantendo o semblante tranquilo. Luciano, você sabe que política é feita de desafios. O que importa é como encaramos esses desafios. E se eu tivesse que responder a cada crítica, não teria tempo para trabalhar pelo povo. A plateia reagiu com risos e aplausos, a energia começando a mudar a dinâmica do programa. Você realmente acredita que essa é a resposta que o público espera? Luciano insistiu, com um sorriso que misturava ironia e curiosidade. Qual é o seu plano, deputado? Achar que as coisas vão se resolver sozinhas? Olha, eu sou otimista. E como você sabe, o otimismo não é só uma palavra bonita. É uma ferramenta poderosa. Se não acreditarmos que podemos mudar, estaremos apenas, assistindo ao show da vida passar, Nicolas respondeu com uma piscadela que arrancou risadas da plateia. Mas Luciano não estava disposto a deixar a conversa fluir sem um pouco mais de provocação. Certo. Mas e quanto à sua vida pessoal, Nicolas? O que você pode nos contar sobre os escândalos que envolvem sua trajetória? O povo quer saber se você é tão honesto quanto diz ser. A expressão de Nicolas mudou por um momento, mas logo ele se recuperou. Escândalos? Ah, Luciano, eu tenho uma história que é bem mais interessante do que qualquer escândalo. Uma vez, quando eu era mais jovem, decidi que era uma boa ideia fazer um discurso improvisado em um evento. O problema? Eu estava tão nervoso que, em vez de falar sobre política, comecei a contar piadas sobre minha avó e suas receitas. A plateia explodiu em risadas, e até mesmo Luciano não pôde evitar um sorriso. E o que aconteceu depois? Luciano perguntou, intrigado, enquanto a plateia ainda se divertia. Bom, eu não era exatamente popular entre os puristas da política naquele dia, mas ao menos fiz as pessoas rirem. E no final das contas, isso é o que importa, não é? Fazer as pessoas se sentirem bem é uma forma de política também. Nicolas respondeu, sua voz ressoando com um tom leve. Luciano balançou a cabeça, admirando a habilidade de Nicolas em transformar um momento potencialmente constrangedor em uma piada. Você realmente sabe como virar o jogo, mas a questão é, você não teme que essa leveza possa ser vista como falta de seriedade? Não, de forma alguma. A vida é curta demais para não encontrarmos momentos de alegria, mesmo em meio ao caos da política. Olhe ao seu redor, Luciano. O que as pessoas querem é autenticidade. E eu não vou me desculpar por ser quem sou. Nicolas afirmou, a paixão em suas palavras capturando a atenção de todos. A conversa entre os dois continuava a esquentar, com os dois trocando provocações e risadas, mas havia uma tensão no ar. Os telespectadores estavam atentos, cientes de que a verdadeira batalha estava apenas começando. E, no fundo, Nicolas sabia que precisava estar preparado para o que estava por vir. Nicolas Ferreira, confortável em sua poltrona, respirou fundo. A tensão no estúdio era palpável, mas ele sabia que tinha uma oportunidade de ouro em suas mãos.
Luciano, por sua vez, tentava controlar a situação, mas a energia do público havia mudado. As risadas e os sussurros de apoio ecoavam nas cadeiras, criando um ambiente ao mesmo tempo descontraído e sério. Vamos falar sobre os desafios da sua carreira, deputado. Todos sabemos que a política é um mundo duro e repleto de armadilhas. Alguma vez você já pensou em desistir? Perguntou Luciano, com um sorriso que tentava disfarçar seu nervosismo. Nicolas olhou para a plateia, que o observava com atenção. Ele se lembrou de um episódio marcante de sua juventude, um momento de vulnerabilidade que o havia moldado. Olha, Luciano, eu realmente pensei em desistir. Na verdade, foi durante a minha primeira campanha. Eu tinha 24 anos e estava enfrentando uma avalanche de críticas. As pessoas diziam que eu era jovem demais, inexperiente. Foi uma fase difícil. Começou Nicolas, a sinceridade em sua voz atraindo a atenção do público. Luciano, percebendo a mudança de tom, levantou uma sobrancelha. E o que te fez continuar, Nicolas? Bom, eu estava quase entregando os pontos, quando minha avó me disse algo que nunca vou esquecer. Ela me olhou nos olhos e disse: não é o que os outros pensam que importa. É o que você acredita que pode fazer. Aquilo acendeu uma chama dentro de mim. Eu percebi que se eu desistisse, estaria não só traindo meus sonhos, mas também todos aqueles que acreditaram em mim. Então, eu fui lá, levantei a cabeça e segui em frente, respondeu Nicolas, com um brilho nos olhos. O público, que até então estava dividido entre a crítica e a admiração, começou a aplaudir. Algumas pessoas até se levantaram, como que em um gesto de apoio espontâneo. Luciano, percebendo que Nicolas estava conquistando a plateia, decidiu mudar a abordagem. Ótima história, deputado! Mas e seus planos para o futuro? Como você pretende mudar o Brasil? Ele perguntou, tentando recuperar o controle da narrativa. Nicolas, agora mais confiante, sorriu. Eu tenho grandes planos, Luciano. Quero trabalhar para criar políticas que realmente impactem a vida das pessoas. A saúde, a educação, a segurança. São áreas que precisam de atenção urgente. Estou focado em ouvir as vozes do povo, em entender o que realmente está acontecendo nas comunidades. E eu quero que essa mudança comece agora. A plateia estava em êxtase, mas Luciano não estava disposto a deixar a conversa fluir sem uma provocação. Ele pegou uma pasta que estava ao seu lado e, com um gesto dramático, disse: mas e quanto às pesquisas de opinião, deputado? Você sabe que muitos não estão satisfeitos com o seu desempenho, não é? Nicolas franziu a testa, mas a determinação em seu olhar não vacilou. Luciano, pesquisas são apenas números. O que realmente importa é o que as pessoas sentem. Eu prefiro ouvir as vozes do povo do que me preocupar com gráficos e porcentagens. Cada número representa uma história, uma vida, e é isso que eu valorizo. O apresentador estava visivelmente sem palavras, e a plateia começou a murmurar, admirando a resposta rápida de Nicolas. Ele estava ganhando não apenas o debate, mas também o coração do público. Luciano fez uma pausa, tentando encontrar as palavras certas para reverter a situação. Então você diz que as pesquisas não importam? É isso? Ele questionou, tentando provocar. Eu não disse isso, Luciano. As pesquisas têm seu valor, mas elas precisam ser contextualizadas. Não podemos esquecer que, por trás de cada número, existe uma história. E é por isso que estou aqui, para ouvir essas histórias e lutar por elas, disse Nicolas com uma firmeza que ecoou no estúdio. Luciano, percebendo que a conversa estava se desenrolando de uma maneira que não esperava, decidiu mudar de estratégia. Certo. Mas o que você diria para aqueles que acham que você está desconectado da realidade? Nicolas sorriu levemente. Eu diria que eles estão errados. Eu sou um político, mas, acima de tudo, sou um cidadão. E como qualquer cidadão, eu enfrento desafios, tenho preocupações e luto pelos meus ideais. A política não é um mundo à parte, é um reflexo da nossa sociedade. E eu estou aqui para fazer a diferença, não para ser apenas mais um nome na lista.
As palavras de Nicholas reverberaram no estúdio, enquanto o público, agora totalmente envolvido, começou a aplaudir de pé. A cada palavra, a imagem de Nicholas Ferreira começava a se transformar. E Luciano Mendes, com um semblante preocupado, percebeu que havia subestimado o poder da verdade e da conexão humana. A atmosfera no estúdio se tornara densa, quase palpável, enquanto Luciano Mendes tentava desviar a conversa para um terreno mais delicado. Ele observou Nicholas Ferreira com um olhar penetrante, como se estivesse à caça de uma fraqueza. Nicholas, a sua relação com a família sempre foi um tópico de interesse. Você pode nos contar como isso influenciou suas decisões políticas? Nicholas respirou fundo, seu semblante passando de descontraído para sério. Ele encarou a câmera como se estivesse se dirigindo não apenas ao apresentador, mas a cada espectador em casa. A relação com a minha família, Luciano, sempre foi complexa. Cresci em um lar onde a luta pela sobrevivência era diária. Meus pais eram trabalhadores incansáveis, mas as dificuldades financeiras nos ensinaram muito sobre resiliência e empatia. Luciano aproveitou a deixa. E como isso se reflete em suas políticas? Você acha que a sua família teve um papel na formação das suas opiniões? Nicholas assentiu, um sorriso melancólico nos lábios. Com certeza. Minha mãe sempre dizia que nossa força está em nos levantarmos quando caímos. Essa frase ficou gravada na minha mente. Eu vejo a política como uma extensão disso. Cada projeto que proponho é um esforço para levantar aqueles que caíram e dar a eles a chance de se reerguer. A plateia, que até então estava dividida em suas reações, começou a aplaudir. Luciano, percebendo que havia perdido o controle da narrativa, tentou mudar de tática. Mas e as polêmicas do seu passado, Nicholas? Aquelas que muitos afirmam que mancharam sua imagem? Você ainda acha que pode se manter impune a isso? O deputado sorriu, mas com um brilho desafiador nos olhos. Olha, Luciano, todos nós temos um passado. O que importa é como aprendemos com ele. Sim, eu cometi erros, mas quem não comete? O importante é saber perdoar a si mesmo e seguir em frente. A vida é uma constante evolução. Luciano insistiu, um tom de ceticismo na voz. Mas há uma linha tênue entre perdoar-se e justificar ações passadas. Você não acha que alguns de seus eleitores podem se sentir traídos por isso? Nicholas inclinou-se para a frente, seu olhar fixo no apresentador. Traição é uma palavra forte. Eu prefiro pensar que a maioria das pessoas entende que somos humanos. A política não pode ser um manto de perfeição. Ela deve ser um reflexo da nossa humanidade. E a humanidade é feia, bonita, complicada e, acima de tudo, real. A plateia começou a murmurar, alguns aplaudindo, outros em silêncio reflexivo. Luciano, percebendo que seu ataque não estava surtindo efeito, tentou uma última cartada. Vamos falar sobre a polêmica daquela vez em que você se envolveu em um escândalo de corrupção. As pessoas ainda lembram disso, Nicholas. Como você lida com essa sombra? Nicholas riu, mas não de forma desdenhosa. Ah, Luciano. Você realmente acredita que essa sombra me define? Eu usei essa experiência para aprender. O escândalo me fez perceber que a integridade deve ser um compromisso diário e não apenas uma palavra bonita em um discurso. O perdão, como eu disse, é essencial. Perdoar os outros e a nós mesmos é o que nos permite crescer. O apresentador arqueou uma sobrancelha, claramente frustrado. Então, você está dizendo que isso tudo é apenas um aprendizado? E seus opositores não vão usar isso contra você? Luciano, a vida é um campo de batalha. E quem não aprende com suas derrotas, provavelmente não saberá valorizar suas vitórias. A política precisa de pessoas que estejam dispostas a se expor, a serem reais e a lutar por um bem maior, mesmo que isso signifique enfrentar seus fantasmas. As palavras de Nicholas pairaram no ar, e o público começou a reagir com aplausos mais fervorosos. O deputado parecia ter encontrado um novo ânimo, uma conexão genuína com a audiência,
enquanto Luciano, por outro lado, se via acuado, tentando recuperar o controle da conversa. As câmeras giraram, capturando a intensidade dos rostos na plateia, refletindo a divisão de opiniões, mas também a crescente admiração por Nicolas. Luciano, ainda tentando manter sua postura de entrevistador provocador, perguntou: "E se você se deparar com o mesmo erro de novo? Como lidará com isso?" Nicolas sorriu, mais calmo agora. "A vida é feita de recomeços. Cada erro é uma lição. Se eu cair novamente, levantarei, e usarei essa experiência para ajudar os outros a não caírem. E isso, Luciano, é o que eu chamaria de verdadeira política." A tensão no estúdio era palpável, e a conversa se tornava cada vez mais intensa e reveladora, enquanto Nicolas Ferreira continuava a se afirmar não apenas como um político, mas como um ser humano em busca de redenção e crescimento. O clima no estúdio estava eletricamente tenso. Luciano, visivelmente frustrado com a resistência de Nicolas Ferreira, decidiu mudar de tática, tentando desviar a conversa para algo mais leve. "Vamos falar de coisas mais triviais, deputado. Que tal um jogo de perguntas rápidas? O que acha de responder algumas curiosidades da sua vida pessoal?" Ele forçou um sorriso, mas os olhos traíam sua impaciência. Nicolas, sem hesitar, aceitou o desafio. "Claro, Luciano, vamos lá, mas prometo que não vou esconder nada, pode perguntar." Ele brincou piscando para a câmera, o que provocou risadas na plateia. "Então tá. Primeira pergunta. Qual é o seu prato favorito?" Luciano começou, mas logo percebeu que Nicolas não estava disposto a deixar a superficialidade tomar conta da conversa. "Olha, eu adoro uma boa feijoada, mas o que eu realmente gosto é de ver como esse prato reúne amigos e família. É isso que a política deveria ser, uma grande mesa onde todos têm voz, não acha?" Nicolas rebateu, desviando a conversa para a importância da inclusão e da participação social. Luciano, tomado de surpresa, tentou retomar o controle. "Certo. Mas e sobre suas viagens? Você tem algum lugar especial que gostaria de compartilhar?" "Sem dúvida. Fui a uma comunidade no norte do país que me marcou bastante. Lá, vi como a política pode impactar diretamente a vida das pessoas. Muitas vezes estamos tão focados nas nossas bolhas que esquecemos do que realmente importa. E isso, Luciano, é algo que a mídia deveria retratar com mais profundidade, não acha?" Nicolas continuou, com um tom firme, mas amigável. A plateia começou a aplaudir, perceptivelmente mais engajada. Interessante. Mas vamos para uma pergunta mais leve, então. Você prefere praia ou montanha?" Luciano insistiu na tentativa de criar um clima descontraído. "Olha, eu sou mais da montanha. Gosto da paz, da contemplação. Mas assim como na política, às vezes é necessário descer do topo e entender a realidade de quem vive lá embaixo, certo?" Nicolas sorriu, mas a mensagem estava clara. Ele não estava ali para brincar. Luciano, agora pressionado, decidiu mudar de assunto mais uma vez. Certo, certo. Mas me diga, como você lida com as críticas? Afinal, você é um político bastante polêmico." Nicolas respirou fundo. "Luciano, críticas são parte do jogo. O importante é saber filtrar o que realmente importa. Aprendi que muitas vezes quem critica não conhece a realidade que vivemos. Então, se o que eu faço gera discussões, que assim seja. O importante é que estamos falando sobre isso." A plateia estava completamente envolvida agora. O jeito como Nicolas falava, sua paixão, era contagiante. Luciano, percebendo que estava perdendo o controle da situação, lançou uma nova pergunta, esperançoso de que isso pudesse desestabilizar Nicolas. "Mas você não acha que essa sua postura acaba afastando algumas pessoas? Muitas vezes, você é visto como alguém radical." Nicolas respondeu sem hesitar. "Radical? Ou será que sou apenas alguém que busca mudança? O que é radical é manter o status quo quando sabemos que a sociedade clama por justiça e igualdade.
Eu não posso me calar diante disso, Luciano. O apresentador estava visivelmente incomodado. Ele sabia que a situação estava se tornando mais complicada. A plateia, no entanto, estava completamente do lado de Nicholas. O deputado havia conseguido se conectar com as emoções do público, e isso deixava Luciano cada vez mais desassossegado. Vamos lá, deputado. Mas e as suas promessas? Você realmente acredita que pode cumprir tudo isso? Luciano tentou pressionar, mas Nicholas, com um olhar determinado, disse: Acreditar é o primeiro passo, Luciano. E eu não prometo apenas palavras, prometo ações. E ações falam muito mais alto do que discursos vazios. Luciano, percebendo que Nicholas estava se mostrando um político não apenas carismático, mas também profundamente comprometido com questões sociais, tentou mais uma vez mudar a abordagem. Certo, mas ainda assim você deve admitir que a política tem seus desafios e suas armadilhas. Desafios existem, mas não podemos nos deixar levar por armadilhas. A política deve ser um reflexo do que queremos como sociedade. É hora de deixarmos de lado a superficialidade e nos concentrarmos no que realmente importa, as vidas que podemos transformar. Nicholas finalizou com um sorriso confiante. A plateia aplaudiu de pé, e Luciano, sem saber como reagir, se viu encurralado por um deputado que não era apenas um político comum, mas alguém que realmente parecia se importar com as questões sociais. O embate estava longe de acabar, mas a percepção do público estava mudando rapidamente, e isso deixou o apresentador nervoso. Nicholas estava ganhando a batalha da narrativa, e Luciano precisava se reerguer. Nicholas Ferreira respirou fundo, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. O estúdio estava iluminado por uma luz intensa, que realçava a expectativa no ar. Ele olhou para Luciano Mendes, que, com uma expressão cética, aguardava o próximo movimento do deputado. O público, um misto de apoiadores e curiosos, estava em silêncio, como se cada um estivesse segurando a respiração, ansioso pelo que viria a seguir. Eu tenho uma surpresa para vocês, anunciou Nicholas, com um sorriso que exibia uma confiança renovada. Um projeto que eu lidero, um esforço coletivo que visa ajudar comunidades carentes em nossa cidade. É isso que realmente importa, não é? As palmas começaram tímidas, mas logo se transformaram em uma ovação calorosa que ecoou pelo estúdio. Luciano, percebendo que a maré começava a virar, interveio rapidamente. Um projeto social, Nicholas? Isso é tudo muito bonito, mas quantas promessas vazias já ouvimos de políticos? Não seria mais fácil gastar a energia em promessas que você realmente pode cumprir? A ironia em sua voz estava clara, mas Nicholas não se deixou abalar. Promessas vazias? O que eu trago aqui são ações concretas, retrucou o deputado, com um tom firme. Esse projeto já ajudou centenas de pessoas a terem acesso à educação, saúde e até oportunidades de emprego. Não estou aqui para falar de intenções, mas de resultados. Ele fez uma pausa, olhando nos olhos de Luciano. A verdade é que ações falam mais alto que palavras, e eu estou comprometido em fazer a diferença. A plateia aplaudiu novamente, e Nicholas sentiu que estava se conectando genuinamente com aqueles que o ouviam. Mas Luciano não se deixou intimidar. Você realmente acha que isso é suficiente para mudar a percepção que as pessoas têm de você? As pessoas querem saber a verdade por trás da sua imagem, Nicholas. O deputado ergueu uma sobrancelha, intrigado. E o que você considera essa verdade, Luciano? O que você acha que as pessoas querem ouvir? Luciano, com um sorriso cínico, começou a se mover em direção a uma tela que estava ao fundo do estúdio. Bem, eu tenho algo que pode ajudar a responder essa pergunta. Ele pressionou um botão e a tela se iluminou, revelando um vídeo que prometia expor algo que poderia comprometer Nicholas. O clima no estúdio mudou instantaneamente. A tensão era palpável. Nicholas sentiu o coração disparar. Ele sabia que aqueles momentos poderiam ser decisivos para a sua imagem pública, mas com uma determinação renovada,
decidiu enfrentar o desafio. O que você está tentando fazer, Luciano? Você realmente acredita que esse tipo de sensacionalismo vai abalar minha credibilidade? Vamos ver o que o público acha, respondeu Luciano com um sorriso triunfante, enquanto o vídeo começava a ser exibido. A tela mostrava imagens de uma reunião em que Nicholas parecia desconfortável, cercado por pessoas de má reputação. O murmúrio na plateia cresceu e Nicholas percebeu que o embate estava longe de terminar. Você não pode fazer isso, Nicholas disse, a voz mais calma do que se sentia. Você está distorcendo a verdade para alimentar uma narrativa que não é real. Ele olhou para o público. Vocês conhecem minha história. Não sou perfeito, mas sempre lutei por aquilo em que acredito. Mas a dúvida permanece? Luciano insistiu, os olhos brilhando com a expectativa de um golpe certeiro. As pessoas precisam entender que, além de promessas, é preciso transparência. Transparência? Nicholas interrompeu, a voz agora mais alta e assertiva. E o que você faz aqui, além de criar uma cortina de fumaça? O que você realmente está tentando proteger com esse vídeo? A verdade ou a sua audiência? O estúdio estava numa mistura de aplausos e murmúrios. Nicholas percebeu que a plateia estava dividida, mas ele não se deixaria intimidar. Eu estou aqui para falar sobre o que realmente importa, sobre como podemos mudar vidas. O passado é passado, e eu não sou definido pelos meus erros, mas pelas minhas ações. Luciano olhou para ele, um desafio nos olhos. Você está certo, Nicholas, mas o que você fará agora? Como responderá a isso? Nicholas ficou em silêncio por um momento. A tensão na sala era quase palpável. Ele respirou fundo, preparado para enfrentar qualquer coisa que surgisse. Eu não vim aqui para me esconder atrás de uma imagem. Estou aqui para lutar por cada pessoa que precisa de uma voz. O público parecia reagir à sinceridade de Nicholas, e os aplausos começaram a crescer novamente. O deputado sabia que, apesar do ataque, estava começando a conquistar o coração da plateia. E isso, ele percebeu, era apenas o começo de um embate que poderia mudar tudo. O clima na sala de transmissão era palpável, carregado de expectativa e um toque de nervosismo. O telão começou a exibir o vídeo que prometia chocar a plateia e trazer à tona um novo desvio de conduta do deputado Nicholas Ferreira. Luciano Mendes, com um sorriso que tentava disfarçar sua ansiedade, olhou para Nicholas, que mantinha uma expressão serena, mas determinada. O vídeo começou a rodar e as imagens mostravam Nicholas em diversas situações embaraçosas, mas logo a atmosfera mudou. Espera um minuto. Nicholas interrompeu, levantando a mão. Deixe-me explicar isso. E com uma ousadia que surpreendeu a todos, ele se virou para a plateia. Esse vídeo não é um ataque. É uma sátira, uma crítica às fake news e à maneira como a informação pode ser manipulada. A plateia, inicialmente confusa, começou a murmurar. Luciano, por sua vez, ficou atordoado, tentando compreender a reviravolta. Nicholas continuou. Eu mesmo produzi isso. A intenção era expor como podem distorcer a verdade e transformar qualquer ato comum em um escândalo. É assim que a desinformação funciona, e eu sou um exemplo disso. Mas você não pode simplesmente desviar a atenção de suas ações. Luciano tentou retomar o controle, mas Nicholas não se deixou abalar. Ele estava em seu território agora, e a confiança que emanava era contagiante. Luciano, Nicholas disse, com um sorriso desafiador. Não sou eu quem está desviando a atenção. É você. E se você realmente se importa com a verdade, talvez devesse prestar mais atenção ao que está acontecendo ao seu redor. O apresentador, percebendo que o chão estava se movendo sob seus pés, ficou sem palavras. A plateia começou a aplaudir, alguns gritavam palavras de apoio a Nicholas, enquanto outros olhavam incrédulos para Luciano, que tentava recuperar a compostura. Mas você não pode simplesmente jogar a culpa em mim. Eu sou um jornalista. Luciano insistiu, sua voz subindo de tom.
E o que você tem a dizer sobre as acusações que estão surgindo? Como você pode garantir que isso não é uma tentativa de encobrir algo maior? Nicholas respirou fundo e, com um olhar firme, respondeu: Porque eu tenho provas, Luciano. Provas que envolvem você. Documentos que mostram como certas informações foram manipuladas para desacreditar não apenas a mim, mas outros políticos e figuras públicas. Às vezes, a verdade é mais complexa do que parece, e você sabe disso. Não é só sobre mim, é sobre todos nós. A plateia, agora em frenesi, começou a gritar palavras de apoio a Nicholas. Fora Luciano! Fora Luciano! O apresentador ficou em choque, seus olhos se arregalando ao perceber que a situação havia saído completamente de seu controle. Ele tentava falar, mas sua voz se perdia em meio aos gritos do público. Eu não estou aqui para jogar sujo, Luciano, Nicholas continuou, sua voz ecoando com clareza. Estou aqui para expor a verdade, e se você quer discutir manipulação de informações, o palco é todo seu. Mas saiba que eu não tenho medo de lutar contra isso. No ápice da tensão, Nicholas se virou para a câmera, olhando diretamente para o público em casa. A manipulação da informação não é só um problema político, é um problema social. Precisamos ser críticos, questionar tudo. A verdade não deve ser um bem escasso, e é nosso dever lutar por ela. À medida que suas palavras ecoavam pelo estúdio, o aplauso da plateia se intensificava, e Nicholas sentiu a energia da sala. No fundo, Luciano estava desesperado, tentando recuperar a situação, mas Nicholas estava em seu elemento, navegando a conversa como um maestro em uma sinfonia. Finalmente, com um sorriso confiante, Nicholas começou a se afastar do centro do palco, enquanto a plateia o aplaudia de pé. Luciano, descontrolado, tentou falar, mas suas palavras se perderam em meio aos gritos de apoio ao deputado. A câmera focou em Nicholas, que mesmo em meio ao caos, parecia ter encontrado uma nova força. Ele saiu do palco sob uma onda de aplausos e gritos, enquanto Luciano se via cada vez mais isolado, lutando para entender o que havia acabado de acontecer. O programa, que começou como um embate político, transformou-se em um manifesto sobre a verdade e a manipulação da informação. E, ao que parece, uma nova investigação estava prestes a começar.